que ter uma ferramenta a bateria é melhor do que ter uma ferramenta elétrica com fio. Isso porque a ferramenta a bateria dá muito mais autonomia de movimento dentro da oficina, além de serem produtos excelentes com uma tecnologia maravilhosa. E se você não sabe quais aspectos você tem que observar na hora de escolher a sua ferramenta a bateria, hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas nesse vídeo. A gente vai falar sobre voltagem, sobre amperagem, sobre o que isso significa, no momento que você for escolher a sua ferramenta, o que você precisa pensar, o que você precisa observar. E para isso eu vou usar a linha de baterização da Makita, que na minha opinião é a melhor marca de ferramenta com mais tecnologia nessa linha de baterização. Então a gente vai falar das linhas da Makita, explicar o que significa cada conceito, e esse conteúdo vai ajudar você a escolher a sua ferramenta. E você vai ver que às vezes vale mais a pena você esperar um pouco mais para conseguir comprar uma ferramenta que vai durar a sua vida inteira do que realmente comprar uma ferramenta que não vai atender os seus objetivos e que inevitavelmente em algum momento você vai precisar fazer manutenção ou até mesmo trocar. Se você não me conhece, eu sou a Letícia Saba, tenho um canal de marcenaria chamado Estopalab e é um prazer imenso mais uma vez estar aqui no canal da Gemad trazendo sempre conteúdo de muita qualidade para você. Então bora lá? Pessoal, então vamos começar falando da linha de baterias e aí a gente vai fazendo as definições. Pra gente começar, vamos falar da linha de 12 volts, dessa aqui cilíndrica, que é muito usada e foi muito usada pela Makita e tem ainda alguns produtos produzidos que usam essa bateria. Legal? Depois dessa linha de 12 volts, a gente veio para essa linha também de 12 volts, mas já da categoria CXT. Então, essa bateria aqui, ela tem 12 volts, mas tem amperagens diferentes. Então, a amperagem dela varia de 1.5 até 4 amperes, que é, por exemplo, essa bateria aqui. Essa aqui é de 4 amperes e essa aqui é de 2 amperes, mas existe dessa aqui também de 1.5 amperes. E a gente vai falar o que significa a amperagem e a voltagem. Logo depois da linha CXT, a Makita lançou a linha LXT, que são as baterias de 18 volts. Essas baterias também variam de 1.5 ampere até 6 amperes. Essa aqui é uma de 4 amperes, essa aqui é uma de 3 amperes e eu tenho algumas outras aqui também de 5 amperes e a gente vai falar o que significa isso. Atualmente essa linha aqui, que é a LXT, é a que mais tem opções de ferramentas dentro do portfólio da Makita. Legal? E depois a Makita lançou uma linha muito legal que é a XGT, que é de 40 volts. São para ferramentas que exigem mais força, mais torque, mais autonomia. E também ela varia na questão da amperagem de 2 a 8 amperes. Essa linha XGT, beleza? Então vamos falar um pouquinho, antes da gente falar um pouco das ferramentas que essas baterias se acoplam, é importante a gente falar o que é voltagem e o que é amperagem. Pessoal, a voltagem está ligada à força do motor, à força da ferramenta, ao torque que a ferramenta vai ter. Então, uma ferramenta que usa uma bateria de 12 volts, seja essa ou seja essa da linha CXT, ela vai ter uma força menor, um torque menor, um poder de perfuração menor do que, por exemplo, a linha de 18 volts e a linha de 40 volts. Isso não significa nem de longe que 12 volts não dá conta do trabalho. Por exemplo, essa é uma furadeira da linha CXT que usa essa bateria de 12 volts e é uma das que eu mais uso na oficina. Fura madeira, fura ferro, dá pra usar serra-copo, dá pra usar broca chata numa boa. Tem uma força muito potente, só que ela, por exemplo, não vai furar 20 centímetros de concreto. Essa é uma furadeira que tem a função de impacto, né? Então ela tem a parafusadeira, a furadeira e a furação com impacto, martelete. E ela faz o serviço muito bem feito. Se a sua necessidade é uma ferramenta que você não vai precisar fazer trabalhos de muito impacto, que exigem muita força, fazer perfurações de objetos muito duros ou de paredes muito duras e com uma profundidade grande, a linha CXT 12 volts te atende super bem.
E pra gente falar sobre amperagem, porque as principais informações que tem na bateria quando você vai comprar é a voltagem e a amperagem. O que tem a ver a amperagem? A gente já sabe então que a voltagem tem a ver com força e torque. A amperagem tem a ver com a autonomia da sua bateria, certo? Então, se você tem uma bateria de 1.5 ampere, ela vai ter menos autonomia do que uma bateria de 6 amperes, de 8 amperes, certo? Então vamos pensar na sua necessidade. Se você vai trabalhar com a sua furadeira, com a sua tupia, com a sua serra circular manual, a bateria e o seu serviço normalmente é um serviço de dia todo, ou são muitas peças que você precisa fazer furação, que você precisa usinar, é mais ideal que você tenha uma bateria com amperagem maior, porque ela vai te dar mais armazenamento e mais autonomia de energia. Então, você vai poder trabalhar com ela mais tempo. Mas isso não significa que ela vai te dar mais torque e mais força. Então vamos pensar, se você quer para serviços pequenos, você vai usar pouco, você pode investir numa ferramenta 12 volts e com uma bateria com amperagem baixa, não vai ter problema nenhum. Isso porque o carregador da Makita tem um sistema, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que ele carrega a bateria muito rápido. Então é um tempo às vezes de você tomar um café, ir ao banheiro e quando você voltou, a bateria já está carregada e você pode retomar o trabalho. Agora, se você vai trabalhar o dia inteiro com aquela ferramenta e você quer ter mais tempo, mais autonomia e também mais força, aí você vai para as linhas de voltagem maior e também de amperagem maior. Porque como eu te disse, toda a bateria, a de 12 volts, a de 18 volts e a de 40 volts tem uma variação de amperagem. E aí, pra gente entrar por uma questão um pouquinho mais técnica, se você tá ligado nisso, pra você saber qual que é o ampere-hora, quanto de energia a sua ferramenta vai desempenhar em uma hora de trabalho, você multiplica a voltagem pelo ampere da sua ferramenta, você vai encontrar o ampere-hora. Depende muito do tempo que você vai usar e da forma como você vai usar a sua ferramenta, mas é uma estimativa para você saber aquela ferramenta tá desempenhando no período de uma hora. Ainda sobre as baterias, muita gente pergunta sobre o tempo de uso. A Makita, pessoal, tem um portfólio gigantesco, um catálogo imenso de produtos. O tempo de uso da bateria, o tempo que você vai poder usar com uma carga só de bateria, depende muito da ferramenta que você estiver usando. Então, depende muito se você está usando a bateria de 12, 18 ou 40 e qual é a amperagem dessa bateria, para a gente falar uma estimativa de quanto tempo aquela bateria vai funcionar ou não. Mas uma coisa é importante falar para vocês, da minha experiência, por exemplo, essa ferramenta com a bateria de 12 volts, de 4 amperes, nessa furadeira, eu uso praticamente a semana inteira sem precisar carregar. Obviamente que eu não uso ela o dia todo, mas eu uso bastante essa bateria até precisar carregar ela de novo. O mesmo acontece, pessoal, com essa versão aqui, ó. Então eu mostrei pra vocês uma versão de 12 volts de uma furadeira e essa aqui é a versão de 18 volts. Pra gente resumir o que eu falei pra vocês, essa aqui tem 4 amperes, essa aqui também tem 4 amperes, mas essa aqui tem 12 volts e essa aqui tem 18 volts. Com certeza, em relação a força e torque, essa aqui tem mais potência do que essa aqui. Mas, como eu te disse, cada um tem uma necessidade, cada um vai usar para um objetivo, certo? Se eu for furar uma madeira muito dura com uma broca chata, provavelmente eu vou optar por usar a minha de 18 volts e não a minha de 12 volts. E aí eu queria aproveitar para comentar com vocês que a Makita tem uma tecnologia que ela faz o carregamento da sua bateria de uma forma equilibrada e quando você está usando a ferramenta, ela também faz um consumo de energia, um descarregamento dessa bateria também de forma equilibrada. Vai ser muito difícil você conhecer alguém que teve problema com a bateria da Makita. Então, é isso que eu falei pra vocês no começo. Às vezes vale a pena você esperar um pouco mais, juntar um pouco mais de dinheiro pra investir numa ferramenta como as ferramentas da Makita, comprar uma bateria da Makita e a partir do momento que você comprou uma bateria dessa e um carregador desse, você pode comprar um rol de ferramentas, a bateria da Makita, e usar apenas uma bateria ou ao longo do tempo comprar uma segunda bateria para você ter uma opção enquanto a outra estiver carregando. Mas como eu disse para você também, o carregamento é muito rápido. Então, como a Makita tem essa inteligência e essa tecnologia para fazer o carregamento de forma correta e o descarregamento, né, equilibrado na hora que você está usando a ferramenta, a possibilidade de manutenção é quase nula nesse caso, porque realmente são produtos que funcionam muito bem. E eu queria trazer aqui uma coisa que pra mim no meu dia a dia faz muita diferença, que é esse indicador
de carga da bateria. Então, às vezes você tá trabalhando e você não quer parar ali no meio, ou você tá na última peça, ou você tá no meio do trabalho e aí você quer saber se você vai precisar trocar de bateria ou carregar a bateria para continuar o seu trabalho. Se você não tem um indicador desse luminoso falando quanto você ainda tem da sua bateria de carga, você muito provavelmente vai estar usando a ferramenta e ela vai parar. Então isso aqui ajuda muito você não perder tempo e saber qual é o momento certo de você carregar a sua bateria. E aí eu aproveito para comentar com vocês que também existem ferramentas que usam mais de uma bateria. E aí eu vou trazer essas duas opções aqui para vocês. Esse aqui é um martelete, é o DHR282. É um martelete de 36 volts. Mas você fala isso, mas não tem bateria de 36 volts, só de 18 e de 40. Exatamente isso. É uma ferramenta que você usa duas baterias de 18 volts, certo? Já essa aqui, que é a HR001G, também é um martelete, ela é uma ferramenta da categoria XGT, já com 40 volts. Mas ainda as linhas de 40 volts da Makita tem ferramentas que você usa mais de uma bateria de 40 volts. São os exemplos, por exemplo, das máquinas para o agro, as máquinas de jardinagem, que são realmente uma super tecnologia e uma super inovação. Você conseguir ter, por exemplo, um carrinho de cortar grama, um cortador de gramas, a bateria que você não precisa ficar preocupado se você está passando ou não em cima do fio. Então, essas ferramentas que exigem mais força, que exigem mais autonomia, você usa duas baterias ou mais baterias. Também tem produtos que usam mais baterias. Então, essas são as duas linhas. E eu vou aproveitar que eu tô aqui na mão com esse martelete para falar de uma coisa que eu gosto muito também das ferramentas da Makita, que é a iluminação de trabalho. Muitas vezes você está embaixo de um gabinete de cozinha montando o armário ali para o seu cliente. E por mais que a luz esteja acesa, no momento de você fazer a fixação, a luz de trabalho é super importante. E praticamente todas as ferramentas da Makita têm essa iluminação de trabalho. E realmente no dia a dia faz muita diferença. E já que eu comentei com vocês sobre essa tecnologia da Makita, que eu acho que é um grande diferencial nas ferramentas deles, eu queria comentar sobre uma novidade que a Makita lançou, que é o sistema anti-vibração, principalmente para o pessoal da construção civil, mas para a gente que faz marcenaria e usa muito martelete para instalação, também faz muita diferença. Essa tecnologia anti-vibração, nas ferramentas, ela está caracterizada como AVT, tecnologia anti-vibração. Ela faz com que você não sinta tanto o impacto da ferramenta, do martelete quando você está usando ele, ou por exemplo de uma britadeira. E tem gente que usa as britadeiras tradicionais, os marteletes tradicionais, e a hora que pega uma ferramenta da Makita que tem esse AVT, essa tecnologia de antivibração, acha que a ferramenta não funciona. Mas na verdade é porque realmente é essa tecnologia para evitar o seu desconforto no momento do trabalho. Imagina você ficar usando uma britadeira o dia inteiro com aquela vibração, isso faz mal para o corpo. E é justamente pensando nisso que a Makita traz essa tecnologia para evitar que o usuário da ferramenta tenha esse impacto no corpo ao longo de muito tempo de trabalho. Então, pessoal, até esse momento do vídeo você já aprendeu o que é a voltagem e no que ela impacta, que é na força e no torque da ferramenta, o que é a amperagem e no que ela impacta, que é na autonomia do uso da sua ferramenta, do armazenamento de energia. E você sabe que existem características que você pode encontrar numa ferramenta que vão facilitar a sua vida, que é o demonstrativo de carga da sua bateria e que é a iluminação de uso. Mas isso é só o começo das possibilidades que você pode ter dentro de uma ferramenta. Então, como eu disse pra você, eu vou continuar falando das características das ferramentas da Makita para que você conheça e compare e tome as suas decisões na hora de comprar a melhor ferramenta para você. Você já deve ter ouvido falar, ou você tem uma ferramenta que na Makita é caracterizada com BL e o nome dela de verdade, sem a abreviação, é brushless. Isso se aplica principalmente para as furadeiras e parafusadeiras. Antigamente, antes da inovação das furadeiras e parafusadeiras, elas eram feitas com escovas de carvão. E quem tem uma furadeira e uma parafusadeira antiga em casa sabe que em determinado momento da vida a gente tem que trocar essas escovas de carvão.
Pessoal, sem entrar muito na técnica de como é a ligação, de como se transforma essa energia dentro da ferramenta, é importante que você entenda que as ferramentas com escova de carvão, elas podem ter esse carvão desgastado com o tempo e aí vai exigir manutenção. Além disso, com o atrito ali da escova de carvão, essa vai ser uma ferramenta inevitavelmente mais barulhenta. E o terceiro ponto, e que você já deve ter visto se você tem um pouco mais de idade, é quando você usa uma ferramenta elétrica com escova de carvão e sai algumas faíscas. Então essas são as características. E aí a tecnologia veio com o brushless, que é uma ferramenta sem escova de carvão. Mas como que funciona uma ferramenta sem escova de carvão? O brushless, pessoal, ele usa um sistema eletrônico de controle de energia. E ela dá mais autonomia para a ferramenta porque não vai ter perda de energia no processo. E, consequentemente, você não vai precisar fazer manutenção com a troca dessa escova de carvão, porque é uma ferramenta que não tem escova de carvão. Você vai ter menos barulho na execução do seu trabalho, porque a ferramenta vai ser mais silenciosa. E você não vai ter aquele problema de calor que acontece por conta do atrito e até das faíscas que saem de uma ferramenta que usa escova de carvão. E a consequência disso, pessoal, é que você vai ter mais autonomia do trabalho, mais segurança e você vai ter uma ferramenta que muito provavelmente você não vai precisar fazer manutenção ao longo da vida. E aí, antes de terminar, para fechar com chave de ouro, todos aqueles pontos que eu acho que a Makita tem de diferencial nos produtos delas, eu quero falar um pouquinho das minhas ferramentas preferidas e quais são as características delas. Pessoal, essa é a Tupia DRT50. É uma tupia a bateria de 18 volts. E por que eu vim falar dela pra vocês? Porque é a ferramenta que eu mais gosto, eu acho a ferramenta mais versátil, que você pode fazer mais coisas dentro da oficina. É muito bom que essa ferramenta seja a bateria. A elétrica da Makita é tão boa quanto, mas a ausência do fio te dá muito mais mobilidade dentro da oficina. Então, por isso que eu tenho muito apreço por essa ferramenta. Além do que, ela vem com uma caixa com diversos acessórios, inclusive com um acessório, com esse acessório aqui, que transforma ela numa pequena tupia de coluna. E é realmente todas as ferramentas que eu tenho aqui da Makita, a que eu mais gosto, a que eu mais uso. E eu falei dela também para falar para vocês que a Makita lançou a versão dessa tupia aqui, que é de 18 volts, com a bateria de 40 volts. Qual que é a diferença, pessoal, nesse processo? A bateria de 18 volts, ela te atende muito bem no dia a dia. Todo mundo sabe que para usar uma tupia, você precisa fazer pequenas passadas até você fazer a usinagem do tamanho que você quer. Por exemplo, você tem uma madeira de 3 centímetros e eu quero fazer uma usinagem nela, obviamente que eu não vou baixar a fresa dos 3 centímetros de uma vez, eu vou fazer isso aos poucos. Se eu baixar ela de uma vez para comer muito material, para desgastar muito material, ou vai estragar minha peça, ou eu vou sofrer um pequeno acidente, ou simplesmente o torque, a força da máquina não vai suportar e ela vai parar, porque ela tem um sistema de travamento e de segurança, certo? Então, a de 40 volts, ela veio justamente para trazer mais torque, mais força para a sua usinagem. Isso não significa que você vai desbastar o material de uma vez, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que você pode usar em trabalhos mais pesados e ela vai dar conta do recado. E uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, e independente da marca que você escolha para comprar, se você observou tudo que eu falei agora e for levar em consideração, eu peço para você levar em consideração mais um ponto que é o mais importante no seu dia a dia de trabalho, que é a segurança. Eu falei dessa ferramenta aqui, da tupia, e não falei de uma característica que a Makita tem, que são botões de segurança. Todas as ferramentas da bateria da Makita têm botões de segurança, ou travamentos automáticos para evitar que você se machuque, ou um double check, uma dupla confirmação de que você de fato quer ligar a ferramenta. Por exemplo, aqui eu destravo ela e depois eu ligo ela. No momento do destravamento, ela liga a iluminação de trabalho. As ferramentas mais antigas não existiam isso, tanto é que a gente vê muitos acidentes da pessoa ligou a ferramenta sem ver e colocou na tomada. Quando ela coloca na tomada, a ferramenta começa a trabalhar e isso pode causar um acidente. Então, independente da ferramenta que seja, a Makita sempre tem os botões de segurança. Essa tupia tem, esse martelete tem, enfim, tem todos os botões de trava para que você trabalhe
mais seguro e a ferramenta simplesmente não ligue do nada e acaba te causando um acidente. E são tantas características positivas que eu lembrei de falar mais uma aqui, que são dos freios. Algumas ferramentas muito potentes da Makita têm freios automáticos. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui na minha serra de meia esquadria que a hora que eu ligo a ferramenta, ela tem um desempenho excelente. A hora que eu desligo, ela não fica com esse disco rodando muito tempo. A própria ferramenta tem um sistema de freio e ela freia a rotação do disco para que eu tenha mais segurança na hora de fazer meu corte, para evitar qualquer tipo de acidente. E eu vou falar por último dessa característica e depois vou fazer uma lista pra vocês de todos aqueles pontos que eu acho que você deve observar na hora de você escolher sua ferramenta. E aí você entra lá no e-commerce da Gemad ou vai até a loja mais próxima, senta com o vendedor, escreve aqui nos comentários, enfim, tira as suas dúvidas pra você tomar a decisão se você vai investir numa ferramenta dessa natureza, beleza? Esse último ponto é a tecnologia Bluetooth que a Makita tem. Gente, é um negócio impressionante. Essa máquina aqui, por exemplo, ela tem essa tecnologia Bluetooth. O que que é? Tem um compartimento aqui dentro que você coloca um chipzinho Bluetooth. E aí você deixa ela aqui. E aí tem o aspirador de pó que você também conecta um chipzinho Bluetooth nele lá. E aí você vai, aperta esse botão, faz a conexão entre os dispositivos e quando você liga a ferramenta, o aspirador de pó liga automaticamente. Isso eu uso bastante aqui na oficina, na minha meia esquadria. Eu já deixo acoplado o aspirador de pó lá. Tem um dispositivo dentro do painel da serra e tem um dispositivo dentro do aspirador de pó. Quando eu aciono o botão de liga da serra, o aspirador liga automaticamente. Então, é mais um diferencial para você pensar aí. Então vamos lá fechar esse vídeo com as principais características das ferramentas da Makita, que são as melhores ferramentas do mercado. Para você ter em mente que elas existem, o que você realmente precisa para você tomar a sua decisão de compra. Tem link de desconto nos comentários se você quiser fazer essa compra nesse momento. Se você tiver dúvida, você também escreve nos comentários que eu e o pessoal da Gemad vamos responder. Então vamos lá. Bateria com indicativo de carga. Carregamento rápido e com muito tempo de uso, com muita durabilidade. A iluminação de trabalho para facilitar você enxergar as coisas enquanto você estiver trabalhando. O freio instantâneo para garantir a sua segurança. O sistema de travamento para acionamento involuntário, que também contribui muito para a sua segurança. O controle de velocidade, não falei isso ao longo do vídeo todo, mas é importante que você saiba, muitas ferramentas têm controle de velocidade. E algumas, inclusive, como essa Tupia, a DJV-182, ela tem um controle de velocidade automático. Então, é uma coisa que também vale muito a pena você observar na hora de você comprar sua ferramenta. A conexão para aspiração de pó, ainda que não seja com Bluetooth, quase todas as ferramentas têm essa possibilidade de você acoplar um acessório para fazer a aspiração do pó, para colocar a mangueira da aspiração do pó, e o Bluetooth que faz esse acionamento automático com o seu aspirador de pó. E por fim, as opções a depender do seu uso. 12, 18, 40 volts, ferramentas com uso de uma e duas baterias, a depender da sua necessidade, do que você precisa ir. Além da diversidade de baterias, com a mesma voltagem, mas com amperagens diferentes para atender a sua necessidade. E agora eu quero que você me diga, esse vídeo contribuiu para os seus conhecimentos? Coloca aqui no comentário se você tem alguma consideração a fazer, se você tem alguma dúvida, se você já usa Makita, se você gosta de Makita. E aí eu peço para você deixar um like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo para quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal da Gemad, porque aqui tem muito conteúdo legal para ver. E se você quer fazer a sua compra da sua ferramenta Makita, aqui no link nos comentários tem o cupom de desconto e eu espero que você aproveite. Um grande abraço e até o próximo vídeo.